príncipe palhaço do crime, bobo da corte do genocídio, arlequim do ódio, o as dos desonestos, agente do caos. Can you introduce me as Joker? Eu sou a Carol Assunção, uma Belo Horizontina candangue em Brasília, e este é o Trem da Maldade. Trem da Maldade conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, uai. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com um tema diferente para entender o mal. Queria te agradecer, você que tem me incentivado a produzir esse material desde quando eu lancei no dia 1º de novembro. Muito obrigada, de coração, por todas as mensagens de carinho e interesse nas minhas redes sociais. Meu primeiro episódio foi sobre a retórica dos vilões. Se você ainda não ouviu, confere lá, vai te ajudar a entender melhor a análise de hoje. Vou falar sobre o ethos do Coringa no filme do Todd Phillips, contextualização, algumas referências da DC Comics e do cinema. Tem também o arlequim, a loucura, as ideologias, além da composição de personagem e o que tudo isso pode representar e significar. É bastante coisa, fica comigo! De acordo com o Observatório do Cinema, o faturamento do Brasil, do Coringa, já passou de 105 milhões de reais. São 6 semanas seguidas no topo da bilheteria no Reino Unido, marca só alcançada por Avatar. É o filme de conteúdo restrito a adultos com a maior bilheteria de todos os tempos. Que sucesso é esse do Coringa, gente? Eu fiz 2 pesquisas no Instagram para pedir opiniões. Alguém disse que os melhores vilões são os que te deixam em dúvida se você torce contra ou a favor deles. O pessoal valorizou bastante a transgressão e a resistência, a desconstrução do mal como traço humano, e muita gente elogiou a entrega, a expressão corporal, a tristeza no olhar, a demonstração de frieza, a espontaneidade da loucura e o realismo da interpretação do Joaquim Fênix. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. Tudo isso tem a ver com a prova retórica do ethos, focado sobre a imagem de si que alguém projeta para os interlocutores. Daqui a pouquinho eu te explico melhor, mas antes vamos entender o contexto do filme. Esse tipo de produção é, antes de tudo, comercial, visa ao lucro. Faz parte do sucesso dos super-heróis no cinema nos últimos anos, que fortaleceu as disputas entre Marvel e DC. Se você parar para pensar, vai perceber que momentos de crise são ótimos para narrativas de personagens com superpoderes, capazes de salvar a humanidade. Pode ser uma válvula de escape, né? Batman, o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, foi o filme de maior bilheteria em 2008. Lembra da crise mundial que aconteceu naquele ano? Pois, tem muito mais coisa envolvida aí. As histórias de super-heróis também deixam muito espaço para catarse. Sabe o que é? No livro Poética, o Aristóteles explica que esse tipo de reação gera no público um vínculo mais forte que a empatia e a identificação, porque nos leva a reações fisiológicas, risos, lágrimas, arrepios, sensação de alívio, adrenalina pesada. A nossa memória corporal fica marcada com isso, e a indústria cinematográfica agradece. Mas não significa que não tem arte. É como explica o Anatol Rosenfeld no livro Cinema, Arte e Indústria. O mundo do entretenimento vende um produto, mas se preocupa com a estética, o embrulho e o modo de entrega para impressionar bem o cliente. As restrições do corporativismo cinematográfico não são impeditivos para a manifestação artística. Então, bora discutir o ethos. No campo da análise argumentativa do discurso, a professora Ruth Amossi, da Universidade de Tel Aviv, fala em 2 níveis dessa prova retórica centrada sobre a imagem de si do orador. A primeira é o ethos prévio, composto por impressões que o auditório já tem antes. Informações, interdiscursos, estereótipos e tal.
O ethos discursivo atualiza essas percepções e agrega mais e novos elementos enquanto a comunicação acontece. É super importante explicar aqui que tudo isso varia muito de acordo com quem está do outro lado na recepção do discurso. A interpretação depende demais da identidade e das predisposições do público. Tá aí a explicação para tantas teorias, reações e avaliações completamente diferentes a respeito do que você viu no filme do Coringa. No cinema, o ethos envolve o diretor, o roteirista, os atores, os personagens, o gênero do filme. Todas essas imagens de si, antes e depois do contato com a narrativa, podem influenciar pensamentos ou inspirar. Espectadores, como a própria palavra anuncia, criam expectativas, correspondidas ou não pela história. Aí está o ethos prévio, construído por sinopses, críticas, resenhas, entrevistas de lançamento, reportagens e filmes anteriores, entre outras coisas. Com relação ao Coringa, varia conforme cada pessoa já conhece sobre Batman, Gotham City, Joker, etc. Todo o universo da DC Comics já nos dá informações sobre o que podemos esperar. É um conteúdo transmídia, ou seja, produtos lançados em suportes diferentes que permitem a expansão da narrativa. Tem as HQs, os desenhos animados, os filmes, as séries, os jogos eletrônicos, os parques de entretenimento, etc. Se você quiser saber mais sobre transmídia, procure o trabalho do professor Henry Jenkins, do MIT, sobre cultura da convergência. Nos casos de adaptações de livros para o cinema, temos que considerar os elementos do ethos literário. O roteiro do Todd Phillips foi inspirado numa revista em quadrinhos da DC chamada Piada Mortal, uma graphic novel lançada em 1988. Esse nome graphic novel significa que a edição é mais autoral, especial, com uma temática adulta e maior liberdade criativa. O Alan Moore, roteirista dessa edição, também escreveu V de Vingança, que virou filme em 2006, com o roteiro das irmãs Wachowski, de Matrix. Ele também é o autor de Watchmen, adaptado para as telonas em 2009, sob a direção de Zack Snyder. Essas duas histórias têm vários aspectos simbólicos em comum com o enredo que foi aproveitado no filme do Coringa. Quer saber mais sobre a Piada Mortal? Eu não quero dar spoiler não, hein? Então vou contar bem resumido. A Piada Mortal mostra um comediante fracassado e pobre que ajuda um grupo de criminosos, sofre um acidente, fica desfigurado, enlouquece e se transforma num supervilão cruel, um assassino impiedoso. Assim como a carta do baralho do Coringa, ele é um deslocado. A história reproduz o contexto dos anos 80, quando projetos políticos conservadores e liberais assumiram poder nos Estados Unidos e no Reino Unido. A ameaça ao estado de bem-estar social trouxe o sentimento de medo político, que significa ansiedade por causa da decadência moral, pânico dos crimes, da violência e do terrorismo, segundo o cientista político Corey Robin. Esse cenário te diz alguma coisa? Acho que ele também ajuda a entender por que o Coringa conversa tanto com a gente. Parece que estamos naquele ponto do ciclo da história que repete o acontecido na década perdida. Também me fez lembrar muito do filme britânico Eu, Daniel Blake, de 2016, que também trata da falência do estado de bem-estar social. Você assistiu? Na capa de A Piada Mortal, vemos um close no rosto do Coringa com uma câmera fotográfica. Ele quebra a quarta parede e interpela o leitor ao pedir um sorriso como se fosse fotografar. As ruínas do cenário dialogam com a ideia de um mundo destruído. O protagonista perdedor representa o fim do bem-estar social. Ó que forte que ele diz. A loucura é a única saída quando a memória fica insuportável e o mundo se revela um lugar psicótico. As gargalhadas aparecem sempre nos momentos de tragédia e desespero. Achei muita informação enriquecedora no artigo do pesquisador Tiago Bernardo para a revista O Olhar da História. Super recomendo. Tá vendo quanta coisa a ser considerada? Componentes da identidade real do ator também podem se confundir com a personagem em algum momento. Se conhecemos o trabalho do Jack Nicholson, por exemplo, no filme Estranho no Ninho, no Iluminado, e sabemos o quanto ele é excêntrico na vida real,
somamos essa carga simbólica de loucura ao histrionismo do Coringa do Tim Burton. O mesmo vale para o Joaquin Phoenix, com seus personagens estranhos e problemáticos em filmes como Ela, do Spike Jonze, e O Homem Irracional, do Woody Allen. Então passamos para o ethos discursivo, que se constrói enquanto vemos o filme. Ele é formado principalmente pela performance do ator, que reúne maquiagem, figurino, complementada por outros itens da linguagem cinematográfica, como cenário, enquadramentos, movimentos de câmera, luzes, efeitos sonoros, etc. Só para dar um exemplo do cenário, você notou como a escadaria é importante? Ao subir, o protagonista está curvado, macambúzio diante do Calvário, mas a descida ao inferno é glamourosa, dançada, colorida. A aparência do Coringa segue indicações dadas pelos quadrinhos. Enquanto ele é um ser invisível para a sociedade, as cores das roupas parecem camuflar o personagem na sobriedade de uma metrópole decadente. Quando ele se transforma no vilão, as cores são fortes. O verde escuro dos cabelos é associado a ganância, ambição e inveja na cultura norte-americana. O vermelho remete à violência e o amarelo saturado pode ser associado à inveja e à doença. A maquiagem lembra o estilo utilizado por um famoso serial killer dos anos 70 nos Estados Unidos, conhecido como Pogo, palhaço assassino. John Gacy, que é o nome dele, estuprou e matou mais de 30 adolescentes enquanto usava o disfarce de animador de festas infantis. Ele foi condenado à morte e executado por injeção letal no início dos anos 90. A questão do palhaço também nos leva ao Arlequim. Não importa o que ele sinta, o rosto está sempre mascarado por uma expressão fixa. Marginal, aparentemente ingênuo e com grande poder de subversão, ele parece vir de um outro mundo para divertir as pessoas. Malandro, sagaz, ele vive sob a ameaça da morte ou da prisão. No entanto, consegue sempre escapar sem necessariamente entrar num confronto. Ele é um delinquente médio, um sub-homem na escala social. Representa o proletário privado de direitos básicos. Aí, mais uma peça do quebra-cabeça simbólico do Coringa. Esses aspectos sociais dialogam ainda com o protagonista do Homem que Ri, do escritor francês Victor Hugo. Deformado por uma cirurgia, o personagem fica com um sorriso permanente no rosto e se transforma numa atração circense. O livro tem várias críticas à injustiça social e foi adaptado para o cinema algumas vezes. A versão mais conhecida foi interpretada em 1928 por Conrad Veidt. Não sei se é assim que fala alemão, não fala alemão. E inspirou a criação visual do Coringa em 1940, na primeira revista do Batman lançada pela DC. Existem dois arquétipos predominantes do Coringa. Um é o Sombra, representante dos nossos monstros internos, que tentamos abafar, e o outro é o Pícaro, um gênio farsante, mau, ardiloso e dissimulado. Um outsider, questionador do status quo, aquele que chega para dar vários tapas na cara da sociedade. Aí a gente chega também à questão da loucura. O nome do hospital psiquiátrico onde a mãe de Arthur foi internada no filme é uma referência ao asilo Arkham, onde ficam internados os criminosos transtornados de Gotham City. Esse nome também foi dado à graphic novel de 2003, em que o Coringa pretende provar que o Batman é tão louco quanto os internos do asilo. A insanidade é apropriada para dar corpo ao monstro social, as maiores e mais assustadoras atrocidades provocadas pelo ser humano, cuja origem precisa ser domesticada e confinada. Muitas referências cinematográficas acrescentam camadas simbólicas para o Coringa. O Robert De Niro não está ali à toa. Ele é protagonista de 2 filmes do Scorsese muito citados ao longo da narrativa, O Rei da Comédia e o Taxi Driver. Os 2 personagens são correlatos do Joker, guardadas as devidas proporções. As ambientações no hospital psiquiátrico se parecem com a linguagem, que é a identidade visual do Estranho no Ninho. A ultraviolência do Laranja Mecânica e do Alexander Delarge, que é o protagonista desse filme do Kubrick, também podem dar sinais em algumas cenas. Nos produtos da DC, o Coringa morre várias vezes, tem uma origem indefinida e aparentemente múltiplas identidades. O Coringa do Joaquin Phoenix é um sujeito estilhaçado, dividido pelo menos em 3 versões. O psicopata de sangue frio, a vítima do sistema ou produto do meio e o doente portador de sofrimento mental. Qual dessas é a sua?
Eu sou Carol Assunção e esse foi o segundo episódio do podcast Trem da Maldade. Me conta, o que você achou dessa análise do Coringa? Quem vai ser o próximo vilão? É surpresa? Quer escolher um personagem ou um tema para os episódios que vêm por aí? Fala comigo! Manda sua sugestão para tremdamaldade@gmail.com. Até a próxima! Trem da Maldade, conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, ai. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com um tema diferente para entender o mal.